E no próximo a gente vai trabalhar o padrão de cor, depois o padrão de cabeça e tronco. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que além dessas fundamentações do método, que são quase neurofisiológicas, existem aquelas divisões que eu conversei com vocês também na aula passada. Procedimento. O que é procedimento? São esses aqui que a gente conversou agora. Depois dos procedimentos, existem as técnicas. Então, as técnicas é quando vocês misturam os diferentes tipos de contração. E isso aqui não tem nada a ver com os padrões. O padrão é um tipo de procedimento. Então, a gente vai ver nos padrões agora o que é membro superior, o que é membro inferior, o que é tronco. Né? Só que depois a gente vai para um passo mais adiante, que é um passo para mim que é o melhor passo que tem, que é das técnicas específicas. E daí seria essa questão. Se eu quero com o quadríceps, eu alongo antes os isquios, depois entro com o quadríceps. Eu faço um entrar antes do outro, o outro não ter mais do que um, aí eu vou começar a brincar com essa questão da inervação e da inervação recíproca. Tá? Então, o que seria o passo superior? Vamos criar de barriga para cima, Thiago. Já dei que a marca é estreita. Então, nos padrões, né, que seria um dos procedimentos, a gente teria, então, duas diagonais divididas em dois padrões, né? Cada um. Eu vou botar isso assim e a gente vai escrever ali. Então, a gente poderia dividir que aqui está a articulação do ombro, né? E esse movimento, então, ele se daria basicamente em duas diagonais. As diagonais são compostas por 4 padrões. Alguém sabe os padrões já ou não? Não? Então, assim, vou descrever os padrões. Existem alguns autores que dividem em diagonal funcional, D1, D2, mas na verdade agora nesse momento inicial a gente vai se concentrar mais na parte funcional. Depois a gente vai para as divisões, tá? Então, um dos padrões, né, iniciaria aqui em cima, e o nome do padrão é o nome do posicionamento da articulação proximal. Então, qual é a posição da minha articulação proximal nesse momento? Que movimentos eu tenho aqui realizados? Externa e extensão horizontal. Flexão, abdução e rotação externa. Isso? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, esse aqui seria flexão, abdução, rotação externa. Essa flexão, abdução e rotação externa, ela combina com qual movimento de antebraço, pronossupino? Pino. Ela combina com que movimento de punho? Desvio lunar ou desvio radial? Desvio radial e extensão. Desvio radial, torce, né? Extensão, né? E os dedos? Estendidos ou fletidos? É segurando uma bandeja, né? Estendidos, né? Se fizer assim, a bandeja cai. Tem que ser assim. Extensão. Então, esse é o nome do padrão. Ah, mas que padrão tu realizaste? O padrão de flexão, abdução, rotação externa. Se eu falar isso, vocês já têm que saber que combina o quê? Supinação, desvio radial, extensão de dedo e punho. É aqui. Por que não é aqui? Acho que Porque aqui o húmero bate no... Chega um ponto que a rotação externa não acontece. Ele para de fletir porque ele está com a rotação interna. Se eu subo com rotação externa, termina a flexão. Se eu subo com rotação interna, não termina. Anatomicamente não é possível. O húmero não desliza anterior. Tá? Então por isso que é com a rotação externa, obrigatoriamente. Por isso que é com a rotação externa. É que a Camila não acreditava, eu estava duvidando. Não, anatomicamente ele não vai. E esse padrão, isso aqui é uma diagonal, né?
no ombro. Então eu estou aqui, né? Estou mostrando para vocês isso aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo meu ombro daí. Esse padrão, ele vai vir com um padrão contrário. O padrão contrário é esse. O que eu tenho aqui no meu ombro? Rotação interna, adução e extensão. Então eu tenho o padrão de extensão, adução, rotação interna.